Bom dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Agora vamos ter a nossa aula sobre Era Napoleônica. É um dos assuntos mais importantes desse ano, então quero que vocês tenham total concentração. Falando de total concentração, quero que vocês tenham alguns cuidados. Como sempre, os de sempre. Não estudar deitada, fazer as anotações e assistir mais de uma vez o vídeo, caso seja necessário, ok? Então, ter esse cuidado. Napoleônica, o que a gente está falando? A gente está falando de um governo, de uma pessoa, especificamente Napoleão, certo? Que atuou no governo da França de três maneiras diferentes ao longo da história. E essa atuação foi justamente como é dividido esse período chamado Era Napoleônica. Ele é dividido em três períodos. O primeiro período é o consulado, como a gente já viu, o fim da Revolução Francesa é gerado um consulado e Napoleão é o primeiro cônsul, é o cônsul mais importante. Em seguida, Napoleão vai ser proclamado imperador. Aí então começa o período do Império Napoleônico. E por último, mas não menos importante, depois que Napoleão é derrotado, ele tenta voltar ao poder e até consegue passar algum tempo no poder. Okay? É o período do governo dos 100 dias. Okay? Ele começou em 1815 e terminou também em 1815, ou seja, não passou nem um ano no poder depois dessa retomada de poder. Okay? É assim que é definido o período napoleônico. Bom, a primeira etapa do governo napoleônico, da era napoleônica, começou com o 18 de Brumário. O que foi o 18 de Brumário? Foi uma tentativa bem sucedida de estabelecer um controle e evitar uma derrubada vindo de um golpe dos jacobinos. Okay? Então, 18 de Brumário foi como um contragolpe que se antecipou à tomada de poder dos jacobinos e estabeleceu o consulado, como a gente viu sair do diretório para o consulado, gerando o fim da Revolução Francesa. Essa instituição do consulado, ela visava acabar com as diversas tentativas de golpes que atrapalhavam o governo francês na época. Ela instituiu Napoleão como primeiro cônsul. Por que Napoleão como primeiro cônsul? Napoleão era uma figura popular, ele era um herói nacional, era um general de grande destaque, tinha tanta popularidade junto ao povo quanto ao exército. Por ele ter defendido a França contra diversos outros povos, ele era meio que um símbolo nacional também. Então tinha esse cara que era popular, que era querido e que era líder do exército, ou seja, ele tinha popularidade e força. Com o consulado veio uma nova constituição, justamente. Todo mundo que sobe no poder ali, nesse período da França, quer criar novas regras. E de fato fez. Foi criada nova constituição, estabelecendo aí o consulado, certo? Um novo conjunto de regras. E, dentre outras coisas, esse novo conjunto de regras estabelece dois princípios. Primeiro, o consulado teria 10 anos de mandato, então Napoleão ficaria esses 10 anos no poder. E segundo, uma reaproximação com a igreja. Lembra que da Revolução Francesa ela teve um caráter totalmente anticlerical. Esse caráter anticlerical perseguiu muito a igreja, tomou suas terras, expulsou padres e não era seguro ser um padre na França. E o que essa reaproximação fez? Ela devolveu as terras da igreja? Não. A igreja abriu mão das terras que pertenciam a ela antes da Revolução para poder atuar religiosamente na França. Ok? Então houve essa reaproximação. Olha, vocês podem vir para cá, os padres vão ter a liberdade para atuar, porém as terras que vocês perderam durante a Revolução Francesa, elas não vão ser devolvidas. E isso foi um acordo feito, essa concordata. Ok? Bom, depois desse período do consulado, vai haver o período do Império Napoleônico.
O Império Napoleônico é caracterizado justamente pela coroação de Napoleão. Napoleão é coroado imperador dos franceses. Então, ele não é apenas mais um general, ele não é apenas mais um guerreiro, um cônsul, não. Agora ele é o imperador dos franceses, o rei dos franceses. Ele foi coroado, ok? A partir disso também foi criado um novo Código Civil, novas regras civis. E essas novas regras civis ela atendem demandas também da burguesia. O que acontece? Ela estabelece o direito de propriedade privada. Ninguém pode simplesmente tomar o que é do outro, o governo não pode tomar o que pertence à sua população, certo? Esse é o direito da propriedade. Ninguém pode tomar aquilo que é seu. Segundo, a igualdade de direitos, pelo menos em princípio, aí todos vão ser iguais perante a lei. E por terceira condição, a reforma agrária. Foi feita uma reforma agrária na França. Nesse período do Império Napoleônico, vai haver também o que a gente chama de guerras napoleônicas. Foi as guerras empreendidas pela França, no governo de Napoleão, que conquistaram praticamente toda a Europa. Okay? Conquistaram a Europa continental inteira. Não foi toda a Europa, apenas porque ficou faltando a Inglaterra e algumas outras regiões pequenas. Ok? Então, essa parte específica da Guerra Napoleônica a gente não vai comentar agora. A gente vai ter um estudo em específico. A próxima aula vai ser exclusivamente sobre guerras napoleônicas, ok? Então, agora que a gente precisa apenas entender essas fases do Império Napoleônico. Bom, como falei, Napoleão ele foi derrotado. Ele conquistou boa parte da Europa, mas por fim foi derrotado. Ao ser derrotado, ele foi exilado na ilha de Santa Helena. Porém, ele era muito popular, muito respeitado e muito querido na França. E conseguiu fugir e conseguiu, de algum modo, voltar ao poder e tentar empreender guerra novamente. Esse volta ao poder de Napoleão, que durou um pouco mais de 3 meses, é o chamado Governo de 100 Dias. Okay? Napoleão, então, faz sua tentativa de voltar ao poder, ele tenta empreender guerra novamente, porém ele é novamente capturado, ele é derrotado e capturado. Dessa vez ele não vai para a ilha de Elba, dessa vez ele é exilado em uma ilha mais distante. Okay? Napoleão é tratado como um dos maiores generais da história, ao lado de Alexandre o Grande e de alguns outros. Então, existia uma certa confiança no prestígio pessoal de Napoleão, em que ele, se tivesse uma nova chance, ele poderia sim conseguir derrotar os outros estados novamente. Existia essa lembrança, essa memória de Napoleão como um excelente general. E outra situação também, Napoleão assumiu o governo na França, um governo de muito caos, de muita desordem interna. E no governo de Napoleão, essa desordem interna, ela se apaziguou. O que houve durante o governo de Napoleão foi uma guerra externa. Então, ele era visto como alguém muito querido e um hábil político. Certo? Por isso, ele recebeu um certo apoio quando conseguiu fugir e assumiu o governo na França novamente. Conta-se que algumas tropas que foram mandadas para prender Napoleão, ao se encontrar com o general, ao invés de prendê-lo, se juntaram a ele. Ou seja, sem nenhum confronto, apenas pelo prestígio de Napoleão. Vejam, o imperador voltou. Então, não é algo ruim ou algo. Ele não era visto como um cara mau, apesar de ser um grande general, um grande militar. Entendeu isso? Essa é uma perspectiva importante para a gente entender a perspectiva de Napoleão, o papel de Napoleão na história. Então, alguns gostam de tratar ele como alguém mais maquiavélico, que ele era tanto temido quanto amado.
E nessa tentativa de restauração do poder, a gente percebe essa perspectiva do quanto Napoleão era amado naquele período. Obviamente, Napoleão tem seus inimigos e tem as pessoas que também não gostavam dele, certo? Porém, ele também era muito querido. Próxima aula, em específico, a gente vai ver sobre as guerras napoleônicas, ok? Até a próxima aula.